Olá. Olá, gente, boa noite. Estou esperando aqui vocês irem entrando. Minha querida Eduarda aí entrando. Oi! E Ah, oi. Um filtro para a gente começar já quebrando um pouco a preocupação do momento que a gente está vivendo. eu saio apertando um monte de botão, não sei nem o que que é, mas agora acertei, eu acho. Tudo bem, minha amiga? Tudo jóia, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento que a gente está vivendo por mares jamais nunca navegados, né? A gente tem vivido tanto, tantos carrosséis de emoções, né? E uma das coisas que a gente vem observando nas nossas consultas online, nas nossas conversas com pessoas queridas, com os nossos familiares, conosco mesmo, a gente vem enfrentando alterações no sono e uma das queixas mais frequentes tem sido a insônia. E aí, por isso, a gente resolveu escolher esse tema. Meu nome é Mônica Cabral, eu sou médica endocrinologista e eu convidei, assim, com muito prazer, porque era um sonho a gente sempre falar em algum evento, né? Então, não é comum congressos de endocrinologia e neurologia, então a gente vai estrear aqui essa dobradinha com a minha querida amiga, comadre, uma neurologista que eu confio muito, que acompanha, nós temos muitos pacientes em comum, Maria Eduarda Nobre. Eduarda, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, amiga. Quero dizer também que é um prazer estar aqui, conversar com você. Esse momento realmente é muito difícil e a gente é um ato até de solidariedade, né? A gente poder conversar um pouquinho sobre um assunto que está incomodando muita gente. Nós recebemos ligações, nós recebemos mensagens de pacientes que estão passando por isso, que possivelmente até já tinham, mas estão piores, e tantas outras coisas, né? E a insônia realmente é a queixa mais frequente. Então, o que que seria a insônia, né? A insônia, na realidade, é uma insatisfação com o sono. Geralmente é uma dificuldade para iniciar o sono, mas também pode ser uma dificuldade para manter o sono ou um despertar precoce. Às vezes o paciente ele vai dormir cedo e acorda 4 horas da manhã e não consegue dormir mais. E quando é no meio da noite, ele acorda para ir ao banheiro, para alguma coisa e não consegue voltar a dormir. Então, isso vai causando um impacto na vida da pessoa. E nesse confinamento, isso está aumentando de intensidade até por causa da regularidade, né? Depois a gente vai conversar sobre isso até como dica, mas isso tem aumentado muito. E é importante a gente entender também que existem dois tipos de insônia. O paciente que tem insônia há muito tempo, que é crônica, e que ele nunca investigou, e ele vai precisar investigar qual é a causa dessa insônia, e a aguda, que seria por um problema, uma preocupação, aconteceu alguma coisa nesse momento, essa preocupação que a gente está. Então, isso não é necessariamente uma doença que vai se estender. Pode ser que seja ocasional, né? E relacionado assim à causa endócrina, o que que você poderia assim comentar? A gente Bom, falou muito da causa psíquica, né? Da preocupação, e aliás, né? assim, porque eu acho que hoje o grande causador mesmo tem sido essa falta da rotina, essa ansiedade em relação a ente querido, a amigos, a própria situação econômica do país, a situação econômica pessoal, a falta da organização do sono. Então, assim, Falta do causas exercício, ambientais, a falta do também. exercício, as causas ambientais, penso eu, e a gente vai saber disso daqui a algum tempo, porque com certeza está sendo estudado a qualidade de sono por grupos que lidam
com distúrbio do sono, então a gente provavelmente em breve vai ter dados mais palpáveis qual foi o impacto dessa alteração no sono aqui para as pessoas, aliás, ao redor do mundo inteiro, né? Porque a gente está vivendo essa queixa de alteração do sono, com certeza está acontecendo de uma forma generalizada, mas é sempre importante a gente não aceitar o óbvio. É óbvio que eu não vou dormir bem, porque a gente está vivendo um momento atípico. Vocês fiquem à vontade, tá, gente, de perguntar, fiquem à vontade. Esse bate-papo é para vocês. O medo da morte causa insônia. Realmente é isso que a gente está dizendo. A angústia causa. Mas eu acho que assim, a gente não pode, isso que você está dizendo, achar que é isso sem investigar se existe alguma outra causa, né? E é por isso que a gente reforça sempre. A gente está vivendo um momento de pandemia, não tem dúvida. O Covid é algo que preocupa todos e tem que se preocupar mesmo, mas a gente não pode esquecer que as outras doenças estão acontecendo. Então, do ponto de vista endócrino, por exemplo, existem várias condições que podem cursar com insônia. Por exemplo, quem tem hipertiroidismo, dentre os sintomas do hipertiroidismo está a insônia. Então, assim, a questão, você vai falar sobre o diagnóstico clínico, mas assim, a clínica ela é muito importante. Então, quem tem hipertiroidismo e está descompensado do hipertiroidismo, provavelmente vai ter uma queixa de insônia. Pessoas que às vezes têm algum tipo de distúrbio alimentar, tem o comer compulsivo noturno, que é aquela pessoa que come muito à noite, geralmente cursa com insônia e redução do apetite no dia seguinte. Então, um transtorno alimentar pode ser, a insônia ser uma das características do transtorno. Pessoas que usam corticoide, né? Então, o corticoide é uma medicação que é usada numa série de doenças. E o corticoide, né? Que tem um fator excitante. Então, o corticoide, dependendo da hora que for tomado, o corticoide da dose, pode dar insônia. Pacientes que usam, às vezes, termogênico para malhar, ou então usam alguns medicamentos, alguns moderadores de apetite, podem cursar com insônia. Então, muitas vezes a insônia faz parte de um efeito colateral de uma medicação. Então, exatamente. Então, assim, é uma consulta imensa para avaliar tudo isso, né? Avaliar quais os remédios. Porque as pessoas, às vezes, estão usando suplementos que compram fora e nem sabem o que tem ali. E, às vezes, uma dose de cafeína imensa. Muitas vezes pré-treino ou pós-treino, e às vezes a pessoa treina à noite e usa aquele estimulante e ela não sabe que aquilo é estimulante. Então, muitos pacientes às vezes não informam pra gente. Às vezes eu peço para trazer uma foto de, às vezes, uma receita manipulada que tem lá cafeína numa grande quantidade. Então, para uma consulta, insônia não é tão fácil assim, né? Não é só não dormir. E tem doença neurológica também, né, Eduarda? Tem várias doenças neurológicas, né? E as doenças neurológicas, geralmente, elas têm uma queixa. Além da insônia, da dificuldade de dormir, vem junto uma sonolência diurna. Então, o gancho da sonolência diurna, ele já é um indício de ter que investigar com o exame, né? A polissonografia é o exame principal. Numa insônia em que a gente consiga detectar clinicamente a causa, a gente às vezes não precisa fazer uma polissonografia, não vai ser tão construtivo assim. Agora, quando há sonolência diurna, e a gente fazendo algumas perguntas, né? Se a pessoa cochila numa sala de espera, por exemplo, se cochila no cinema, se cochila no teatro, isso é um indício de que possivelmente o sono não está sendo reparador. E às vezes a pessoa não sabe, porque às vezes ela acha que dormiu 6 horas, 7 horas. E ela tem vários microdespertares. Eu já vi paciente com 400 microdespertares à noite. Então, a pessoa não entra no sono profundo. Então, que é isso, sono leve? Que isso seria o sono leve? Teve até a Georgia perguntou, por que se tem sono leve? Seria isso? Esses inúmeros microdespertares? O sono ele tem 4 estágios, né? 1, 2, 3 e 4, e o REM.
O REM é o sono profundo, é um sono que a gente não se mexe, é o sono onde há um relaxamento muscular e um movimento ocular. E isso demora em torno de 75 a 90 minutos, esse ciclo todo. 1, 2, 3, 4, REM. 5 vezes à noite nós fazemos isso. Entre cada ciclo desse, a gente pode ter um despertar, isso é normal, um despertar até inconsciente. O que que acontece? Quando a gente não consegue aprofundar o sono, às vezes por estimulante, às vezes por uma apneia, porque ronca, o ronco ele vem quando você começa a relaxar. Relaxou, o ronco, ele interfere na evolução do sono, aí ele estava entrando no estágio 3, volta para o 1. Ele não deixa chegar nem no 3, nem no 4 e nem no REM. Então, o paciente ele fica no 1 e 2 a noite inteira. Então, ele E às dormiu a noite vezes, inteira, mas ele só dormiu no 1 e 2. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes tem que perguntar para o cônjuge, né? Porque isso já aconteceu, né? Com certeza com você, como neurologista, você vê com muito mais frequência do que eu, que às vezes o paciente diz, não, não tem problema, tá com sono, tá cansado no dia seguinte, refere cansaço, quer investigar o cansaço pensando em doenças. A gente tem que abordar a qualidade do sono e às vezes a gente pergunta, você dorme bem? O dormir bem é esse tipo de pergunta que uma pergunta que diz muito pouco, né? A gente tem que entrar em detalhes, porque às vezes o paciente, não, eu durmo bem sim. E aí quando você vai perguntar para o cônjuge, né? ele conta em horas. Que às vezes até quando se vai pedir a polissonografia, que eu queria até que você falasse sobre isso, o paciente diz, eu não dormi nada lá no exame. E aí depois, quando você vai analisar o exame, dormiu, né? Então, e às vezes a pessoa... hoje, por maior coincidência, eu atendi uma paciente que ela tem um peso normal, mas ela se queixava de muito cansaço. Eu falei, olha, falta investigar o sono. E aí eu encaminhei ela para o cardiologista encaminhou para uma especialista em sono que a convenceu de fazer polissonografia, porque ela não queria fazer, porque na cabeça dela só precisa fazer polissonografia quem é obeso, se não é obeso não precisa fazer, ou então tem que acordar no meio da noite no meio de um ronco, né? Então, se não acontece isso, não precisa fazer polissonografia. E ela fez a polissonografia e tinha vários microdespertares. Ela demorou para entrar no sono REM. O sono REM foi uma duração curta e muitos roncos. A neurologista convenceu de usar o CPAP. E aí ela, relutante, alugou. Não, não tem nada a ver com isso. E depois que ela usou, que ela viu que a qualidade do sono melhorou muito, se convenceu e comprou o aparelho. Não, então, e aí assim, depois a pessoa ela consegue ver o que realmente é dormir, porque ela já esqueceu como é dormir bem, né? Agora, uma coisa importante, primeira coisa, assim, nem todo mundo que ronca tem apneia. E nem todo mundo que tem apneia tem esses roncos assim tão desesperadores, né? Então a apneia é uma parada na respiração em torno de 10 segundos. E isso faz com que o oxigênio ele cai e desperta o cérebro para um despertar, tipo, para te salvar. Então o cérebro desperta do ponto de vista do eletroencefalograma, mas a pessoa não acorda conscientemente, ela não tem consciência que ela acordou tantas vezes. Então, o ronco vem para puxar ar, né? Então, ela tava em apneia, é silêncio absoluto. Aí depois ela... Aquilo ali é para puxar o ar, né? Então, isso é contado no exame. Quantas vezes ele fez essa apneia? Quantas vezes ele dessaturou? Tá na moda agora falar de dessaturação, porque por causa da Covid, né? A saturação cai. Então, isso se observa na polissonografia, quantas vezes o paciente dessatura em cada apneia. E isso é um fator até de indicar tratamento. E não necessariamente é obeso. A obesidade é uma das maiores causas. Porque o peso do abdômen, inclusive, a gente observa também para a COVID que a posição ideal é prona, que bota o paciente de barriga para baixo justamente para tirar o peso do abdômen, o peso do tórax e liberar o pulmão. Então, na apneia do sono é a mesma coisa, né? Pensando que tem o abdômen, tem o tórax, tem a língua e o pescoço, que quando a pessoa engorda, engorda tudo. E no consultório,
No consultório, em alguns casos, eu meço a circunferência do pescoço, até para evolutivamente avaliar que houve uma redução, porque Não, sim, muitas vezes... o homem vê Pode logo falar. na camisa, né? Pois é. Vê logo na camisa. A Miriam perguntou sobre que ela tem fibromialgia e dorme, tem uma dificuldade para dormir. Então, é uma outra doença, né? Que muitas vezes cursa com alteração do sono, né? Isso, a fibromialgia. As dores crônicas, em geral, fibromialgia, enxaqueca crônica, né? E isso vem no combo, muitas vezes associado a um quadro depressivo também. Então, paciente que tem dor crônica, ele tem maior chance, né, o que a gente chama de comorbidade, de ter uma depressão, de utilizar medicamentos analgésicos, relaxantes musculares, que a maioria tem o quê? Cafeína. E aí, o que acontece? Você já tem tendência à insônia, você vai tomar um remédio que tem na sua composição a cafeína, a insônia aumenta. Então, ficar muito alerta, né? Muitas pessoas falam para mim, não, doutor, é um relaxante muscular. E na realidade não é. É um relaxante com um pouquinho de analgésico, um pouquinho de anti-inflamatório, um pouquinho de cafeína. E quem tem enxaqueca também toma muito analgésico, principalmente quem não está em tratamento, né? E acaba com o mesmo quadro, geralmente insônia. E uma coisa que a queixa que eu vejo muito dos pacientes que têm ansiedade é a sensação de invasão de pensamentos na hora que a pessoa decide dormir. Então tá aquele silêncio, apagou a luz, aí começa, né? Pensamentos intrusivos, né? Que não são convidados, eles vêm e te deixam super alerta. Então, assim, o que fazer com esses pensamentos? E aí existem os métodos hoje super valorizados, e eu quero que você fale disso, de relaxamento, de meditação. A meditação está mais do que comprovado que a meditação funciona em dor, em insônia. Eu sei que para o paciente que tem insônia, ele quer um remédio. Mas ele tem que entender que existe todo um trajeto para se fazer antes da gente dar um remédio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante, gente, porque assim, num tratamento, tem alguns sintomas que o tratamento demanda uma coparticipação. Tem que ter a participação do médico e tem que ter a participação do paciente. E tem alguns sintomas e algumas doenças na medicina, onde hoje, quando eu me formei, nem se falava nisso, e eu vou dizer que esse tipo de evidência cada vez maior vem da última década, então não é algo para a gente aqui no mundo ocidental, porque uma coisa é o mundo oriental, onde se pratica práticas contemplativas, yoga, meditação. Isso não é a realidade aqui no Ocidente. Então, nos últimos 10 anos, começou-se a observar e ter evidências científicas, porque medicina, né, e hoje, voltando à questão do Covid, a medicina tem que ser baseada em evidência, não pode ser baseada em opinião e nem oba-oba. Então tem que ter evidência. Então eu tenho que dar a minha meia-culpa, porque eu fui uma das pessoas que há 15 anos atrás, que meditação, tá louco. E aí, também. Nos últimos, você também, né? Quantas vezes a gente já conversou sobre isso? Então, super meu braço a torcer. E aí, quando que a gente começou a dar o braço a torcer? Bom, primeiro quando surgiram as evidências, porque... Evidências que são robustas. Então, aí com isso, e aí tem a questão da prática pessoal. Eu sou uma pessoa que nos últimos anos comecei a praticar yoga, comecei a estudar, fiz curso de mindfulness, curso de atenção plena. Então, eu me convenci de que realmente o que a gente lê de evidências, e na questão insônia, que é o que a gente está conversando aqui, as evidências elas são muito robustas para o tratamento não farmacológico, né? E isso que a Eduarda falou dos pensamentos, hoje eu
por coincidência, eu ouvi uma psicóloga falando, e aí eu vou repetir aqui para vocês, que eu achei muito interessante, porque os nossos pensamentos, desde a época da idade das cavernas, lá dos nossos ancestrais, o nosso pensamento está voltado à proteção contra problemas, proteção contra agressão, porque se a gente não se preocupar... É um alerta, né? É um alerta. Tá sempre em alerta. Se a gente não se preocupar com os problemas, a gente vai acabar caindo na armadilha e não vai conseguir tomar atitude. Então, os nossos pensamentos, eles estão voltados, e a nossa mente é que nem uma televisão. Se você deixa a televisão ligada, se você entra, sai, daqui a pouco está num programa e no outro não para. A nossa mente não para. E a gente felizmente... tem que aprender. E, felizmente, as evidências apontam que é difícil, sim, é difícil. Mas é difícil por quê? Porque exige empenho, exige replicação, exige treinamento. Então, não é uma coisa natural. Estudo, né? Você tem que aprender a técnica. Você tem que ler, você tem que estudar. É um empenho que você está falando para fazer direito. Porque as pessoas falam, eu não consigo meditar, eu não consigo esvaziar a mente. Meditar não é esvaziar a mente. A nossa mente, em nenhum momento ela é esvaziada. Então, aliás, se acontecer algum tipo de alteração ou demencial, alguma alteração neurológica, mas um indivíduo sadio, com uma mente sadia, a nossa mente, ela não para. E não tem que parar. O que a gente precisa entender é o quanto a gente vai reagir aos nossos pensamentos, porque pensamento não é algo físico. Pensamento é algo abstrato. E a gente se preocupa muito mais com coisas que nem vão acontecer antecipadamente. Né? Então, assim... Ansiedade antecipatória. E aí a respiração, que quem Faria está falando aqui, a respiração é fundamental. Prática de yoga, ou até prática de atenção plena, envolve controle da respiração. Nesse momento que, por exemplo, a gente está no momento de angústia, de pandemia, o que a gente tem que entender? Está muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Boa acontecendo com muita gente, coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Então a gente... o positivo também, né? Não só encher a nossa mente com o negativo, né? Não é se abstrair ou Sim. não sentir a dor do outro. Não, a gente vai sentir, tem que cada um fazer a sua parte ajudando, mas a gente precisa entender a gente está com o pensamento um pouco, né? Tentar preservar a nossa sanidade mental, porque senão todo mundo fica pirado, né? E aceitar que o nosso pensamento está assim. Porque a gente precisa aceitar, porque às vezes a gente fica chateado por estar angustiado com aquilo. Então, assim, não, é normal. É normal a gente ficar preocupado. É normal. Você agora, tem alguma dica, assim, para quem quer começar um aplicativo? Existem alguns? Você tem alguma dica, assim, de algum bom? Sim, quem quiser começar, hoje em dia, né, com a oferta de aplicativos, isso ajuda muito. Então, tem um aplicativo... Tem que saber qual, né? Tem o Headspace, que eu gosto muito, tem do Elefantinho, que eu também adoro, que aí trabalha o quê? É mais atenção plena, porque é diferente. A atenção plena é uma técnica baseada em evidência. E tem psicólogos que aplicam, porque às vezes, dependendo da condição, tem determinados transtornos onde há uma necessidade de um tratamento. O que a gente está conversando aqui são técnicas que a gente pode aplicar em casa ou até tentar trabalhar, mas às vezes a pessoa está tão ansiosa ou tão deprimida que ela vai precisar de um profissional para acompanhar isso. E tem psicólogos que fazem essa formação em consciência plena, que da mesma maneira que tem linhas, né, na psicologia, tem a linha cognitivo-comportamental, tem a linha chamada terceira onda, que são essas
práticas de consciência plena, a quarta onda é pensamento positivo, ou seja, muitas vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo sozinha, e aí tem que pedir ajuda, né? E ajuda não é em botar com remédio, né, Eduarda? Sim, ter esse processo, o remédio talvez seja a última etapa, né? A gente tem que ver se há necessidade ou não, mas esse é o processo. E para insônia, existem terapias cognitivas específicas, com dever de casa, diário, horários, até a fototerapia. Então, exposição à luz, isso é muito importante, a pessoa entender que a luminosidade, né, o ciclo circadiano, ele tem relação com a glândula pineal que produz a melatonina. A melatonina é produzida no escuro. E quando há contato com a claridade, essa produção ela vai diminuindo e cessa. Então, é muito importante ter o claro e escuro no nosso ciclo circadiano e, ao acordar, ter contato com a luminosidade imediatamente. Porque isso já bloqueia a melatonina, tira aquela sonolência de manhã, né? De você, às vezes, ficar de moleza no quarto escuro, com aquela sonolência, acabou a manhã para você. Então, para você ter uma manhã com rendimento, você tem que acordar e ter contato com a claridade. E um dos tratamentos de tarde, quando vem o soninho da tarde, porque quem tem insônia não deve dormir à tarde, quando vier o soninho da tarde, mesma coisa. Claridade, olhar para o sol, vai pegar um pouquinho de sol na janela, ter esse contato vai bloquear essa melatonina que estava querendo começar aí e você evita. Agora, tem outras técnicas e outras formas de higiene do sono, né? O que você pode lembrar mais? Antes de falar da higiene do sono, isso que a Eduarda tá falando é muito importante, que eu vou reforçar. Esse contato com a luz solar, que está dentro de todas as recomendações de tratamento de insônia, existe aqui lá no cérebro, uma região chamada hipotálamo, um núcleo onde ele encaminha informações que são enviadas na medida que a retina é exposta à luz do sol. Então, com isso, o contato da luz do sol, a sensibilização da retina, que a informação que vai pelo cérebro envolve a ativação de vários neurotransmissores. Então, e aí com isso, há uma inibição da liberação da melatonina durante o dia, por conta dessa maior atividade de uma glândula que a gente chama de adrenal, há uma maior produção de cortisol, então existe uma relação do cortisol com a melatonina, então são coisas muito estudadas. Em relação à noite, por exemplo, é importante dormir, porque alguém já deve ter ouvido falar, quem dorme pouco pode engordar. Por que isso? Isso é importante, né? Isso é muito interessante, porque quando o sono é pouco reparador, quando a pessoa dorme pouco, alguns falam menos do que 5 horas, isso aí é uma outra discussão, mas quando se dorme pouco, há um desequilíbrio na balança de 2 hormônios chamado leptina e grelina. A leptina dá saciedade, a grelina aumenta o apetite. A privação de sono aumenta a grelina e diminui a leptina. Então você tem um distúrbio hormonal que favorece aumentar o apetite. Esse é um aspecto. O outro aspecto, se você não dormiu bem... o cortisol também é um outro aspecto. Uma outra questão, se você dormiu pouco, você vai ficar cansada no dia seguinte. Se você vai ficar cansada, você precisa de energia. E aí o organismo fica mais ávido de obter alimentos mais energéticos. E aí acaba o organismo sendo atraído por o quê? Pelo carboidrato, pela gordura, que são alimentos que fornecem mais energia e que dão prazer, porque você está cansada, isso desanima. E aí você quer buscar uma coisa que gere recompensa. Então você fica mais ávido a comer coisas gostosas que são mais calóricas. Você fica cansada, não tem energia. Oi? E a se movimentar menos também. Isso, exatamente. Se você está cansado, você não vai ter
energia para fazer exercício físico. Aí aquela balança consumo e gasto, ela fica super desfavorável. Aí vai comer, vai cochilar. Aí à noite não vai dormir. Aí no dia seguinte vai acordar meio-dia de novo. Aí esse ciclo, ele precisa ser quebrado. Aí como quebrar? Então, a pessoa que está decidida a melhorar da insônia, assim, como quebrar esse ciclo? Qual é a sua dica, assim? Eu tenho uma dica, né? A minha seria acordar sempre no mesmo horário, independente do horário que vai dormir. Então, você vai dormir às 2 horas da manhã, você vai acordar às 8. Mas você vai dormir às 10 horas da noite, você vai acordar às 8 também. A privação de sono em alguns dias acaba regulando. Então, se você todo dia que dormir 2 horas da manhã acordar às 10, daqui a pouco você está dormindo às 3, acordando às 11. E por assim vai. Então, manter o horário de acordar, mesmo que naquele dia você fique mais cansado, à noite você vai ter uma noite de sono boa e acaba regulando. E principalmente acordar naquele horário e ter contato com o sol. Então, eu acho assim, essa dica principal. Isso é interessante que você está falando, porque eu vejo assim alguns colegas da minha filha e vejo até alguns pacientes falando que por quem trabalha em casa, quem está fazendo home office ou está trabalhando, precisa acordar. Quem não está, o que está acontecendo? Fica envolvido em atividades ou assistindo série ou deitada, aí está atrasando a ida a dormir e isso chama, às vezes não é nem insônia, é atraso que a gente chama de atraso de fase. Exato. A pessoa não está com insônia, mas ela tá dormindo 4, 5 horas da manhã, aí acorda tarde, isso vai interferir no ciclo sono-vigília. O ciclo sono-vigília, gente, é um relógio biológico. Então, na medida que a gente desprograma... todos os nossos hormônios, né, Mônica? Exatamente, tem toda uma sincronia. Pois é, no hipotálamo que você falou que fica ali... o núcleo chama núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, ele controla tudo. Ele controla a nossa pressão, nossa oxigenação, nossa liberação hormonal, porque ele vai ter ligação com a hipófise e da hipófise para todos os outros lugares. Então, é um controle. A gente tem ali controle para tudo, para dormir, para acordar. O ciclo menstrual da mulher, ele nada mais é também do que um controle, esqueci de falar da menopausa, que é uma outra causa endócrina que leva à insônia. Mas, assim, é exatamente isso que você está falando. A gente vê que, por exemplo, esse atraso de fase, às vezes, ocorre fisiologicamente na adolescência, por exemplo. Né? Na adolescência, muitas vezes o jovem vai dormir muito tarde e acorda mais tarde. Isso é até característica do amadurecimento da adolescência. Agora a gente tem visto que está acontecendo isso com idosos, que às vezes ficam sob estímulo luminoso, que aí é uma outra questão que se discute também, né? Com esses dispositivos eletrônicos, os quais a gente fica em constante atividade. Isso atrapalha no nosso ciclo sono-vigília, né? E a gente tem que ter horário para desligar também, né? Assim como o horário para acordar e ter contato com a luz, a gente também tem que ter o horário para tirar o contato luminoso. Eu não sei se acontece com vocês, acontece comigo. Um dia que eu me enrolo e fico mexendo e respondendo e-mail, WhatsApp, deixa eu só olhar isso aqui, ferrou. Eu já sei que eu vou demorar para pegar no sono. A adrenalina fica ali em cima, né? Então, até a gente diminuir os pensamentos, começar a relaxar, isso demora 1 hora, 1 hora e meia. Então, a gente tem que ter um horário também para desligar toda essa parafernália, né? E nem que seja a força, né? Que às vezes tem que estabelecer a força isso, de desligar. Principalmente as mães com os filhos, né? Pois é. E outra coisa também é que assim, é importante... Se você vai para a cama e não está conseguindo dormir, até se recomenda levantar, esperar o sono vir, não ficar fritando na cama, né? Porque às vezes isso gera uma angústia, né? Que o tempo vai passando. O dia inteiro na cama, vendo série, deitado. Aí, cama, gente, é só para dormir e transar. A cama é para isso. Dormir e transar. Isso está escrito nos artigos, hein?
Isso Nos artigos científicos isso está escrito. Cama tem duas funções, né? Apenas, né? Então, nada... Sexo e dormir à noite. E essa é a verdade, né? Na realidade, você só tem que ir para a cama na hora que você for dormir, ou se quiser outras coisas também, né? E o sono, a gente falou, né? Dormir pouco engorda, e dormir pouco está associado também, às vezes, descompensação do diabetes em quem é diabético, aumenta risco de doença cardíaca. Hipertensão arterial. De hipertensão arterial, infarto. Na hora do sono é a hora de... Não vou saber explicar direito isso, porque eu, como endocrinologista, não vou dominar o assunto como neurologista, mas na hora do sono está organizando a memória. Então é importante para a gente fixar as coisas que são importantes, esquecer as coisas que não são essenciais. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A neuroplasticidade, ela entra em maior... A neuroplasticidade é esse contato maior entre os neurônios e as novas sinapses e o armazenamento das informações. Isso acontece durante o sono. Então, se a gente não tiver um sono reparador, principalmente sono REM, é o sono dos sonhos, é o sono mais reparador, a gente não consegue ter essa memória. Então, uma das queixas é falta de memória. E pode até, às vezes... E deve ter alguém estudando alguma associação de maior risco para Alzheimer ou alguma doença neurológica, porque já que ocorre essa neuroplasticidade, deixar de dormir não é natural, né? Não, até alguém perguntou. Predispor uma série de doenças, inclusive doenças degenerativas do tipo Alzheimer. Mas é muito importante, às vezes eu recebo uma pessoa jovem, super jovem, tipo 40 e pouco, 50, né? Que chega lá no consultório e diz assim, poxa, eu tô com Alzheimer, tô esquecendo tudo. E aí, se você vai investigar, a qualidade do sono é péssima, ou por insônia, ou por microdespertares, por algum problema relacionado à apneia do sono. Temos que pensar muito nas síndromes das pernas inquietas. Eu acho que explica aí pra gente o que é. Pois é, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas não sabe bem. A perna fica dando um saculejo involuntário. Isso é um movimento periódico de sono, né? Ele tem tratamento e a perna, ela não obedece. Isso acontece no estágio, na fase 1. Então, quando você está começando a dormir, e aí a pessoa às vezes não tem consciência, quem tem é o cônjuge, que está ao lado recebe uns chutes, só que cada vez que chuta, o cérebro desperta. Então, causa microdespertares também, vários à noite. O sono não é reparador. E se não tratar, sonolência diurna, cansaço. E como é que faz o diagnóstico? E como é que faz o diagnóstico? Explica, assim, né? Porque muita gente... Alguém já deve ter feito polissonografia ou conhece alguém que fez... Porque a polissonografia, ela avalia vários aspectos, neurológico, respiratório, explica. Tem aflição nas pernas. Geralmente a queixa é essa, é a aflição, né? É isso mesmo, pode ser que seja. Fala. Então, a polissonografia, porque ela avalia um monte de coisa, né? Por que ela avalia um monte de coisa? Explica que toda a complexidade da polissonografia. Ele vai dormir num laboratório, né? E ele é monitorizado com sensor respiratório, com sensor de oxigenação, com sensor torácico para ver a expansão, com sensores na perna para poder ver esse movimento e o eletroencefalograma que vai mostrar as fases de sono. Então, se ele tiver um evento respiratório, digamos que ele teve uma apneia, vai parar a respiração, a gente consegue detectar que fase de sono que isso aconteceu. Então, analisa desde a latência do sono. O que é a latência do sono? É o tempo que a gente demora a dormir. Em média, meia hora, 40 minutos. Então, tem gente que tem uma latência muito pequena. Então, por exemplo, quem tem apneia do sono, dorme muito rápido. Você não termina nem o boa noite, né? Você fala, boa, pum! Já foi. Só que ele dorme rápido, mas dorme mal.
né? A latência do sono também é vista em outras doenças que cursam com muita sonolência, tipo narcolepsia, que é uma doença neurológica, né? Então, a polissonografia tem muita importância para avaliar doenças que têm a ver com a estrutura do sono, que tem a ver com as fases do sono e essa questão do movimento e da respiração. Então, é um exame muito completo. E não tem como você... E não tem como você identificar isso sem fazer a polissonografia, porque às vezes o paciente ele fica relutando. Ah, não, doutora, eu vou fazer isso depois. No mês que vem eu faço. Aí fica enrolando para fazer porque não quer dormir no laboratório do sono. Então a gente tem que explicar a importância. Um terço da nossa vida é dormindo. Como que a gente vai dormir mal? Ou seja, um terço da nossa vida, isso vai passar não vai passar impune. Então, assim, é importante ouvir o especialista, o médico, quando ele recomenda fazer um exame desse, né, Eduarda? Na realidade, assim, clinicamente, a gente até já sabe, né? Se parece ter uma apneia do sono, tem questionários, a gente sabe. A gente precisa medir quantas apneias, porque até 5 apneias por hora é normal, qualquer um pode ter. Mas se eu tenho um número muito acima desse por hora, eu preciso de um tratamento. Aí eu vou decidir o tratamento. Se vai ser um CPAP, se vai ser cirúrgico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma amígdala gigante. Existem casos, uma úvula gigante. Uma cirurgia, né? Retirando úvulopalatoplastia, abrindo o caminho, resolve. Paciente que tem resistência, ele não abre a via aérea, ele tem uma resistência, às vezes não é obeso, mas ele tem uma resistência, tem que fazer o CPAP. O obeso, ele pode começar com o CPAP e se ele emagrecer, ele pode sair do CPAP. E o CPAP ajuda na perda de peso. Exatamente. Que muitas vezes a gente fala isso, olha, o CPAP, ele vai te ajudar a dormir melhor e você vai com isso te ajudar no processo de perda de peso. Então, assim... Você já conseguiu ver algum paciente com alta do CPAP, assim, de perder o peso suficiente para a apneia zerar? Sim, mas assim, principalmente quando está ligado à obesidade, quando você tem uma perda de peso substancial, né? E sustentada, né? Principalmente em pacientes com caso cirúrgico também, né? Exatamente. Quando é obesidade mórbida, a gente vê isso... Geralmente há uma melhora de todos os parâmetros e acaba, às vezes, revertendo a apneia. Mas alguém perguntou se a causa se insônia pode ter causa genética. Sim. Sim, né? Então, a insônia antes era considerada só um sintoma. Hoje a gente sabe que ela é uma doença que pode ter várias outras doenças que a pioram ou a melhoram, né? Então, a insônia em si, ela é biológica e ela pode ser hereditária. Então, você pode ter uma tendência genética. Fazer tudo... E aí começar na infância, né? Às vezes, né? Pode. E um monte de criancinha tem tendência. Mas você já tem que montar um cronograma, né? Ver qual é o cronotipo da criança e tentar já fazer uma rotina para aquela criança, né? Já evitando todos os fatores excitatórios a partir das 18 horas. Então, depois das 18 horas, nada de videogame, nada de filme de ação estressante, terror, nada, porque a criança gosta disso, adolescente também. Então, tudo que é de excitante tem que ser antes das 18. Depois das 18, eu estava hoje, nessa entrevista dessa psicóloga, ela estava falando que uma criança que estava com uma crise de ansiedade, e aí na sessão a criança falou, ontem eu vi um filme de guerra. Ela, não, mas você está saindo de uma crise de ansiedade, você tem que ver um filme de comédia, você tem que ver um filme para relaxar, não um filme para aumentar a ansiedade, porque isso é uma coisa importante também, porque insônia muitas vezes dá para lidar com medidas comportamentais, mas às vezes não. Então, às vezes, tem que ter uma avaliação médica, sim, porque as medidas comportamentais, elas vão, independentes da causa, medida comportamental de higiene do sono tem que ser implementada. Tem que fazer sempre. Sempre. Então, isso é uma coisa que não se discute mais.
existem médicos que têm a área de atuação sono, que estudam sono, e em todas as recomendações, especialistas em sono, e todas as recomendações, elas são unânimes. Tem que ter o trabalho de melhora da higiene do sono. Só que, em alguns casos, isso não vai ser suficiente. E, às vezes, o paciente, ele quer, ou por uma opinião pessoal de que é contra remédio, não. Eu tenho que melhorar sem remédio. O médico, ele precisa avaliar, né, Eduardo? Porque, às vezes, faz-se necessário um tratamento medicamentoso. Aí eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que perguntaram até a questão da melatonina. Então, eu queria que você abordasse isso, porque uma coisa a insônia é por conta do hipertiroidismo. A gente vai ter que tratar o hipertiroidismo. A insônia é por conta de um medicamento que dá para ser trocado ou modificado. A gente vai avaliar, mas às vezes essa insônia vai ter que ser medicada. E aí eu queria que você conversasse sobre o que existe. O papel aqui nosso é só informar, tá, gente? Não é fazer uma consulta. O tratamento tem que ser individualizado, mas eu acho que informação nunca é demais. E o leigo, ele precisa saber que tipo de medicação existe, quais são os riscos, assim, classes, de uma forma geral, né? Tá. Só respondendo uma pergunta, alguém perguntou o que era CPAP. CPAP é um aparelho que faz com que o ar entre com uma pressão. Ele entra com uma pressão que a gente chama de pressão positiva. Ele entra com força, ele abre as vias aéreas e a pessoa respira bem. E hoje os aparelhos, eles são automáticos, então você não precisa ficar regulando. Ele vai entrar com a pressão necessária para abrir as vias aéreas e o ar sai. Então tem que dormir com uma máscarazinha ligado a um aparelhinho, que geralmente é um aparelho pequeno, porque graças a Deus as coisas evoluíram, porque antes era enorme. Mas é um aparelho muito, muito interessante e geralmente resolve o problema. Em relação aos remédios, então, cada vez a gente tem várias classes e várias regiões do cérebro que eles podem agir e várias vias, né? Vias GABA, e aí a gente vai ter várias vias melatonina. Então, a grande maioria está nesse grupo antigo, né? Dos benzodiazepínicos, são os calmantes, né? A receita azul. Então, calmante hoje tem sido usado cada vez menos. Então, a gente tem evitado isso. Isso aí teoricamente, SOS, né? Eventualmente. O uso regular vai causando uma tolerância, as doses vão ter que ser reajustadas, aumenta risco de queda, diminui a tensão. Então, assim, os efeitos colaterais... Memória, né? Memória. Tem até alguns trabalhos mostrando que pode predispor doenças relacionadas à memória, que ainda não tem comprovação. Mas a gente sabe que não é o melhor tratamento, né? E aí vieram os novos, os indutores do sono. São medicamentos que só induzem. Eles têm uma meia-vida curta, meia-vida é o tempo que ele dura no sangue. Então, quanto menor o tempo ele dura, melhor você acorda no dia seguinte. Porque o medicamento, quando tem uma meia-vida muito longa, você acorda com ressaca, cansado, né? O medicamento curto, aí vai depender da insônia de cada um. Então, quem tem uma insônia para iniciar o sono, o ideal é o indutor, que vai fazer com que durma. Depois, a pessoa vai... Ou seja, é importante saber que tipo de insônia que tem, né? Que o tratamento muda, né? É totalmente ligado a isso, porque você vai escolher o seu medicamento de acordo com o tipo da insônia, né? Não adianta eu dar um indutor do sono para uma pessoa que dorme às 9 horas da noite, mas que ela acorda às 4. Não vai adiantar nada. Ela vai dormir às 9 horas do mesmo jeito e às 4 ela vai acordar do mesmo jeito. Então, essa anamnese é muito importante. E ver, principalmente nesses casos em que a gente já afastou outras possibilidades, se há depressão, se há ansiedade, às vezes o tratamento da doença, né, psicológica ou psiquiátrica que existe, vai já melhorar o sono. E às vezes a gente aproveita um efeito colateral, por exemplo, um antidepressivo que dê sono, então ele vai ser usado para a depressão e vai servir para melhorar a qualidade de sono. E alguns melhoram muito a arquitetura do sono também.
Então, agora estão surgindo novos medicamentos, inclusive de ação na melatonina. Então, a gente tem a melatonina sintética, que vende, né, lá nos Estados Unidos, vende como suplemento, e na realidade não tem nada de suplemento. Não deve ser tomado por conta própria e as doses têm sido muito altas, dependendo da indicação, até, por exemplo, né, cefalensalva se usa uma dose mais alta, porque a cefalensalva é uma doença do relógio biológico. A gente precisa sincronizar esse relógio biológico. Mas a grande maioria das insônias, a dose é mínima. Então, assim, eu não condeno, né? Mas eu sou contra esse uso indiscriminado, sem receita médica, da melatonina. E existem agora os medicamentos que agem na melatonina, mas aí agem na melatonina natural, aumentando a utilização da sua própria melatonina. Não é uma melatonina sintética entrando. É um agonista, né? Ele vai... Se liga lá no receptor e ativa, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem que entender que qualquer remédio tem consequência. Não é porque tá lá como natural. Não é natural, ele é sintético, é um hormônio e não deve ser tomado assim por conta própria. E dependendo da causa, nem vai adiantar, né, Eduarda? Porque às vezes a pessoa fala, olha, não adianta com nada, eu já tomei melatonina. E quando você vai ver, nem tinha indicação do uso da melatonina. Né? Então, assim, a Cláudia perguntou se a melatonina gera dependência. Não gera dependência. Agora, todo mundo que tem insônia vai responder melatonina? Não. Então, assim... Às vezes você não tem problema nenhum na melatonina. Você tem uma produção de melatonina ótima, só que você está fazendo tudo errado. Está produzindo em horário que não tem que produzir. Então, à noite, deixar estímulo luminoso por toda a casa. Deixar a televisão ligada. Isso é péssimo. Porque a luminosidade da televisão... eu vou deixar até você, se você quiser dar umas dicas, que eu estou vendo que o nosso horário está se aproximando eu acho que a gente já tá do fim. Ponto, né? Eu não sei o que houve, que as minhas perguntas congelaram aqui. Então, gente, chegou um determinado momento que eu não pude ver pergunta mais nenhuma, não sei o que houve, eu ainda não estou familiarizada aqui. Então, assim, qualquer coisa de pergunta depois... Vamos fechar, Mônica, com dicas, assim, nessa quarentena, o que a gente... Eu já falei, né, de tentar ter um horário fixo para acordar, se expor à olhar para o sol. Olhar para o sol, se expor à luminosidade. Não ficar tirando cochilo durante o dia. Se tiver sono, se expõe novamente, né? A luminosidade, né? Existe até aparelho para isso, que nos países frios eles usam aparelho. A gente tem o sol. A gente não precisa de aparelho. Então, eu acho que isso é fundamental. Muito cuidado com beber. Tem muita gente que está em casa e está bebendo além da conta. Sim, álcool. O álcool bem lembrado. Faz um despertar precoce. A pessoa dorme rápido, mas acorda 3 horas da manhã, morrendo de sede e não consegue mais dormir. E na quarentena, eu acho que as pessoas estão exagerando um pouquinho. Então, não usar o álcool como indutor de sono. Isso é evitar péssimo. bebidas que são estimulantes, exemplo, às vezes café. Usar, alguém perguntar assim, e calmante, chazinho, se melhora, se é algo que vai te ajudar, da mesma forma, calmante natural, não tem problema nenhum. De camomila. A meditação, a gente já falou, cama é só para transar ou dormir, evitar de ficar o dia inteiro enrolando na cama, vendo Netflix e tal, porque aí na hora de dormir isso vai atrapalhar também, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável. Isso. Um comentário rápido, a atividade física pela manhã, ela rende mais, assim, tem mais impacto inclusive no sono? Você acha que pela manhã é melhor? Aquilo que você falou do cronotipo é muito importante. A gente precisa ver quem é que é mais matutino, quem é que é mais intermediário e quem é mais vespertino. A pessoa talvez que seja mais vespertina, que tem mais atividade durante a noite, fazer uma atividade física à noite pode até excitar e atrapalhar. A questão de qual é a melhor atividade física,
para perda de peso, isso é uma coisa muito discutida. Muitos trabalhos dizem que é melhor horário para fazer atividade física é logo de manhã. Eu acho que isso tem que ser individualizado. A gente se conhece mais do que qualquer outra pessoa. Então, se você já sabe que se deixar para fazer atividade física à noite, você não vai fazer, então para de adiar para a noite, faz logo de manhã. Então, eu acho que tem a questão da avaliação individual, né? Mas o ideal é que não faça muito próximo da hora de deitar. Porque, de alguma forma, libera adrenalina, você fica mais excitado até desacelerar. Então, pelo menos até 3 horas antes de dormir, o máximo, né? Tem gente que faz muito tarde, isso pode prejudicar o sono. Mas é aquilo que você falou. A pessoa tem que se conhecer. Às vezes ela faz e dorme super bem. Então, exatamente. Cada um tem seu Agora, ritmo, né? O que a gente queria reforçar é isso. A gente está vivendo um momento que a gente tem muitos motivos para sair da rotina, mas a gente tem que rebobinar a fita e forçar a ter rotina, praticar exercício. Essa abordagem ela tem que ser uma coparticipação, não dá para jogar na responsabilidade do profissional da área de saúde a solução do problema. É importante aceitar ajuda, é importante pedir ajuda. É importante anotar, né? Anotar o que você... Fazer um diário, né? Para que você apresente para o seu médico informações. Porque às vezes fica tudo muito vago, mas quando você anota, você consegue entender melhor. E isso também tem aqueles relógios que podem ajudar até saber quantas horas você dormiu, que horas você... Então, aquilo ali... Como Fitbit, né? Até para você conhecer um pouco mais, ou então prestar mais atenção, né? Porque se você está usando um relógio para se preocupado com o teu sono, você está prestando atenção e vai praticar condutas que ajudem, né? É isso aí. É tentar melhorar a qualidade de vida independente do momento que a gente está vivendo. Talvez isso não melhore tão cedo. E o que eu falo para os meus pacientes, para minha família, a gente tem que tentar ter uma rotina, independente de quanto tempo isso vai demorar. A gente tem que ter uma rotina agora. Pensar um dia de cada vez, né? Exatamente. Comer nos horários certos também. Tem gente que está trabalhando em casa também, às vezes, sem horário. Pode trabalhar. Isso a gente não falou, que é um sincronizador também, né? Ter horário para comer. Não é só a luz solar, existem outros sincronizadores. Exatamente, bem lembrado. É porque é muita coisa e a gente... É muita coisa. O nosso intuito é contribuir de alguma forma para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, assim, eu agradeço. Eu acho que passou nosso recado, né, amiga? Sim, com muito carinho que a gente está aqui. E a gente agradece a participação de cada um de vocês. E vamos em frente, vivendo um dia de cada vez, que tudo passe, isso vai passar também. Eduarda, muito obrigada. Foi um enorme prazer. Amei. E a gente vai combinar, se vocês tiverem ideia de sugestões, fiquem à vontade de sugerir temas para a gente discutir com vocês, tá bom? Foi ótimo, olha, obrigada pelo convite. Eu acho que as pessoas gostaram, tiraram suas dúvidas. Você é maravilhosa, eu sou sua fã. Vice-versa. Boa noite, gente. Um beijo. Amiga. Tchau. Tchau.